Uma ômega caiu desacordada no portão do castelo. Trazia no ventre 2 corações que não deviam existir. Segredos enterrados por séculos vieram à tona. E o rei imortal, que nunca a amara, ouviu o eco que faltava para salvar o reino. Prepare-se, porque essa história vai tocar sua alma. Se você ama histórias de destino, redenção e amor impossível, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma emoção. A neve caía sobre o portão de Varnion, como se o próprio inverno quisesse apagar tudo que fosse frágil demais para resistir. Elowen despertou em um quarto de pedra fria, sem saber quantos dias haviam passado desde que o chão a engolira. Sua primeira reação foi levar a mão ao ventre, e o alívio ao sentir o movimento dentro dela misturou-se com a culpa. Não merecia estar viva. Não merecia cama, cobertor, nem a tigela de caldo que alguém deixara ao lado do colchão. Seu corpo doía como se tivesse sido pisoteado. Mas a dor física não era nada comparada ao peso no peito. A certeza de que tudo o que tocava acabava arruinado. A lembrança da jornada voltou em fragmentos cortantes. As semanas caminhando por estradas geladas, os postos de cobrança que recusavam abrigo, os homens que ofereciam ajuda em troca de coisas que ela jamais poderia dar. Elowen sobrevivera oferecendo trabalho temporário em estábulos e carroças, limpando baias, tratando feridas de animais, acalmando cavalos ariscos com uma paciência que parecia nascer de algo maior que simples técnica. Era como se as criaturas sentissem nela uma empatia genuína, uma presença que não exigia, apenas oferecia. Mas cada dia de viagem arrancara dela um pedaço de força que não voltaria. Quando finalmente avistara as torres de pedra negra de Varnion, já não tinha certeza se buscava justiça ou apenas um lugar para morrer com dignidade. A escolha fora tirada dela quando suas pernas cederam à vista dos guardas, e a neve a engoliu antes que pudesse dizer seu nome. Uma mulher entrou sem bater. Era alta, grisalha, com olhos que não pediam licença para julgar. Vestia as cores da administração do castelo, cinza com bordados discretos, e trazia nos ombros a autoridade de quem sobrevivera a 3 gerações de intrigas. Você desmaiou no portão. O rei ordenou que fosse trazida para dentro. Agora levante-se e beba isso. Elowen obedeceu porque obedecer era o único idioma que conhecia. Bebeu o caldo devagar, sentindo o calor descer pela garganta, como se a vida insistisse em não abandoná-la ainda. A mulher cruzou os braços e falou sem piedade nem crueldade, apenas com a firmeza de quem viu demais. Sou Meryn, governanta deste castelo. Você está aqui por decisão do rei, mas isso não significa segurança. Metade da corte quer que seja expulsa antes do sol nascer. A outra metade quer que seja expulsa depois de ser interrogada. Ninguém, exceto talvez o próprio Lycanor, considera que você possa ficar. Eu não pedi para entrar, respondeu Elowen, baixando os olhos. Posso partir assim que recuperar força. Meryn inclinou a cabeça, estudando-a como quem avalia uma aposta arriscada. Partir para onde? Para morrer na estrada? Para ser caçada por homens que já esperam do lado de fora das muralhas, atraídos pelos rumores de que uma ômega grávida estava próxima? Você não entende o que é, menina. Você não é apenas uma boca a mais para alimentar. Você é uma ameaça política. E ameaças neste castelo não saem ilesas. Elowen apertou os lábios. Não tinha resposta. Nunca tivera. A vida toda fora moldada pelo silêncio forçado, pela necessidade de ser pequena, de não fazer barulho, de desaparecer sempre que alguém levantava a voz. Crescera entre cozinhas e estábulos em Greymar, uma aldeia onde ômegas sem clã eram toleradas apenas enquanto úteis. Sua mãe morrera quando ela tinha 6 anos, deixando-a sem proteção e sem história. As mulheres mais velhas diziam que sua mãe fora criada do palácio antes de ser enviada para longe, mas ninguém explicava por quê, e Elowen aprendera a não perguntar. Aos 22 anos, cometera o erro de acreditar na promessa de um beta-mercador que jurava protegê-la se ela lhe desse um filho. Quando o ventre começou a mostrar, ele a denunciara por conveniência,
temendo perder acordos com famílias nobres que não toleravam associação com ômegas desprotegidas. A aldeia a expulsara para preservar reputação e comércio, e a lei local, escrita pelos ricos, permitia que uma ômega sem tutela fosse banida para não contaminar a moral do povo. "O que o rei quer de mim?" perguntou, porque precisava entender ao menos o tamanho do perigo. Mairen suspirou e sentou-se na beirada da cama, gesto que surpreendeu pela informalidade. "Não sei. E isso é o que torna tudo mais perigoso. Lycanor de Varnion não toma decisões impensadas. Ele reina há tanto tempo que ninguém aqui tem memória de um mundo sem ele. E em todos esses séculos, nunca trouxe para dentro dos muros alguém como você. Então, ou ele viu algo que nós não vemos, ou cometeu o primeiro erro de um reinado eterno." Elowen sentiu o filho se mexer novamente, como se reagisse à tensão que preenchia o ar. "Eu não sou importante", disse com a voz quebrada. "Nasci sem nome, sem clã, sem nada. A criança, ela também não é. Não representa perigo para ninguém." Mairen ergueu uma sobrancelha. "Se não representa perigo, por que tentaram matá-la antes mesmo de você acordar?" O silêncio que se seguiu foi pesado como ferro. "Alguém colocou uma erva na comida que foi enviada para você. Uma dose calculada para induzir contrações e perda do feto. O curandeiro reconheceu o padrão porque já viu isso em guerras, quando queriam eliminar herdeiros sem derramar sangue visivelmente. Você sobreviveu porque seu corpo rejeitou a comida antes de absorver tudo. Mas a intenção estava lá. E a intenção neste castelo sempre tem nome." Elowen levou a mão ao ventre instintivamente, como se pudesse proteger com os dedos o que já fora quase destruído. O medo deu lugar a algo mais perigoso: raiva. Não era uma raiva que gritava, mas a espécie silenciosa que nasce quando alguém percebe que não há como voltar atrás. "Quem?" perguntou com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. "Ainda não sabemos com certeza. Mas a criada que trouxe a comida confessou sob pressão da guarda animal. Ela foi subornada. O ouro veio de alguém importante o suficiente para não sujar as próprias mãos." Mairen levantou-se e caminhou até a janela estreita. Lá fora, o castelo de Pedra Negra estendia-se como uma fortaleza que havia visto séculos de sangue e nunca pedira perdão por nenhum deles. "Você vai ser levada ao grande salão amanhã. O conselho exige respostas. E o rei vai decidir o que fazer com você. Até lá não saia deste quarto. Não confie em ninguém, nem mesmo em mim." A governanta saiu sem olhar para trás. Elowen ficou sozinha, mas a solidão agora tinha contornos diferentes. Não era mais apenas o vazio de quem nunca foi vista. Era o peso de quem, pela primeira vez, era vista demais. Ela passou a noite acordada, ouvindo os sons do castelo. Passos distantes, portas se fechando, o vento uivando contra as pedras. E tentando entender como sua vida, que sempre fora tão pequena, de repente ocupava tanto espaço que alguém queria apagá-la. O grande salão de Varnion não fora construído para acolher. Fora erguido para intimidar. Elowen entrou escoltada por 2 guardas que não olhavam para ela, como se carregar uma ômega grávida fosse tarefa indigna demais para merecer atenção. O salão era imenso, com teto alto sustentado por colunas de pedra esculpida em formas de lobos ancestrais. O chão de mármore ecoava a cada passo, amplificando o som de sua chegada como se anunciasse um julgamento. Tochas iluminavam as paredes, lançando sombras que dançavam como testemunhas silenciosas. No centro do salão, sentado em um trono que não precisava de ornamentos para impor respeito, estava Lycanor. Elowen não o tinha visto desde o portão. Naquele dia, mal conseguira erguer os olhos antes de desmaiar. Agora, forçada a encará-lo, entendeu por que as canções o chamavam de imortal. Não era apenas a aparência. Alta, imponente, com ombros largos e uma presença que preenchia o espaço sem esforço. Era algo mais antigo, algo que vinha de dentro. O peso de alguém que vivera tempo demais e que carregava nos olhos a memória de batalhas, traições, vitórias e perdas que nenhum vivo ali poderia compreender.
Seu cabelo escuro tinha mechas prateadas que pareciam ter sido deixadas lá pelo tempo como lembretes, e sua expressão era de quem aprendera a não revelar nada. Ele a observou sem falar, e Elowen sentiu o instinto de abaixar a cabeça, de desaparecer. Mas algo no olhar dele, não piedade, não desprezo, mas uma atenção real, a impediu de ceder completamente. Ao redor do trono, dispostos em semicírculo, estavam os membros do conselho. Elowen reconheceu alguns pelo modo como a encaravam. Havia quem a visse como ameaça, quem a visse como inconveniência, e quem simplesmente desejasse que ela sumisse sem deixar rastro. Um homem de meia idade, com barbas bem aparadas e vestes bordadas com o selo do conselho, deu um passo à frente. Maeryn havia lhe dito quem era. Lord Haldren, o conselheiro mais antigo, homem de leis e tradições, que acreditava que ordem valia mais que misericórdia. Ômega sem clã, você está diante do Conselho Real de Varnion, começou Haldren, com voz grave que ecoava pelo salão. Você foi trazida para dentro dos muros por ordem do rei, mas sua presença aqui viola costumes estabelecidos há gerações. Exigimos que explique quem é, de onde veio e por que merece proteção real. Elowen respirou fundo. Sabia que qualquer palavra errada poderia ser usada contra ela. Mas também sabia que o silêncio, naquele momento, seria interpretado como culpa. Meu nome é Elowen. Nasci na aldeia de Greymar, filha de uma criada que morreu quando eu tinha 6 anos. Cresci entre cozinhas e estábulos, sem clã, sem marca. Ela hesitou, mas forçou-se a continuar. Fui expulsa da aldeia quando ficou claro que eu estava grávida. O homem responsável me denunciou para proteger sua própria reputação. Não tive como me defender. Vim para cá porque acreditei que ao menos haveria um julgamento justo. E por que acreditou nisso? Perguntou Haldren, com a frieza de quem já decidiu a sentença. Porque as canções dizem que o rei de Varnion não abandona os que buscam justiça, mesmo quando eles não têm nada a oferecer. Houve um silêncio breve, quebrado apenas pelo som de alguém batendo os dedos impacientes em uma mesa lateral. Era uma mulher de beleza calculada, vestida em seda verde escura, com cabelos presos em tranças elaboradas e joias que refletiam a luz das tochas. Lady Selira. Elowen a reconheceu pelas descrições que Maeryn dera, nobre de sangue antigo, pretendente ao trono, e alguém que via qualquer ômega como competição indesejada. Canções, repetiu Selira, com desprezo mal disfarçado. Você veio guiada por canções de bêbados e crianças. E agora espera que o reino se curve para acomodá-la? Eu não espero nada, respondeu Elowen, erguendo os olhos pela primeira vez. Só vim porque não havia outro lugar. Havia a estrada, havia a floresta, havia o nada. Selira levantou-se, aproximando-se com passos medidos, cada movimento calculado para intimidar. Mas você escolheu o portão do castelo. Por conveniência. Ou por algo pior. Elowen não respondeu. Sabia que qualquer defesa seria torcida. Selira queria uma reação. Queria que ela gritasse, chorasse, ou confessasse algo que pudesse ser usado como prova de indignidade. A nobre parou a poucos passos dela, estudando-a como quem examina mercadoria defeituosa. Você carrega uma criança sem pai reconhecido, sem tutela, sem direito, e ainda assim espera que o rei a proteja? Isso não é justiça, é invasão. Outro conselheiro, mais jovem que Haldren e com expressão menos severa, deu um passo à frente. Maeryn o havia mencionado como Sir Edraven, homem educado, mas cansado da crueldade disfarçada de tradição. Lady Selira, a lei permite que qualquer súdito busque audiência com o rei. Não podemos negar isso sem violar nossos próprios princípios. Princípios? Selira virou-se para ele, com fúria contida. Nossos princípios existem para proteger o reino, não para abrir portas a qualquer um que invente uma história de sofrimento. Foi Lycanor quem quebrou o silêncio. Basta. A voz do rei não era alta, mas carregava um peso que fez todos no salão congelarem. Ele se levantou do trono, descendo os degraus com movimentos lentos, deliberados.
Cada passo ecoava como sentença. O salão inteiro parecia conter a respiração. Quando parou diante de Elowen, ela sentiu o coração disparar. Não de medo, mas de algo que não conseguia nomear. Era como se o lobo dentro dele reconhecesse algo dentro dela, e o ar entre os dois ficasse carregado de uma tensão que não tinha nome. De perto, ela podia ver as cicatrizes antigas em suas mãos, marcas de batalhas que ele vencera quando o mundo ainda era diferente. Você ouviu 2 corações, disse Licanor, não como pergunta, mas como afirmação. Elowen piscou confusa. Eu não entendo. Quando você caiu no portão, eu ouvi. Não apenas o seu coração, não apenas o da criança. Havia algo mais. Um segundo ritmo, mais forte do que deveria ser. Como se a criança carregasse uma força que ainda não nasceu. Haldren deu um passo à frente, claramente desconfortável. Meu rei, com todo respeito, isso não pode ser usado como justificativa para... Eu não estou justificando, interrompeu Licanor, sem desviar o olhar de Elowen. Estou investigando. Há algo nesta criança que eu reconheço. E até que eu entenda o que é, ela permanece sob minha proteção. Selira abriu a boca para protestar, mas Licanor ergueu a mão, e o gesto bastou para silenciá-la. O conselho está dispensado. A decisão foi tomada. Houve protestos abafados, olhares furiosos, mas ninguém ousou desafiar o rei abertamente. Um por um, os conselheiros saíram do salão, deixando apenas Licanor, Elowen, e a sensação de que algo muito maior do que um julgamento acabara de começar. Selira lançou um último olhar venenoso para Elowen antes de sair, promessa silenciosa de que aquilo não terminara. Quando ficaram sozinhos, o rei a observou por um longo momento antes de falar. Você não precisa ter medo de mim. Elowen quase riu, mas o som morreu na garganta. Não era medo o que sentia. Era algo mais complicado. Era a estranheza de ser vista, realmente vista, pela primeira vez em sua vida. Por que está fazendo isso? Perguntou ela com a voz trêmula. Por que me protege quando seria mais fácil me expulsar? Licanor desviou o olhar, como se a resposta fosse pesada demais para ser dita diretamente. Ele caminhou até uma das janelas do salão, olhando para o reino que governava há séculos. Porque há muito tempo eu falhei em proteger alguém, e desde então carreguei esse peso como um lembrete de que poder sem ação é apenas covardia disfarçada de prudência. Ele pausou, e quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Havia uma jovem, séculos atrás, que veio até este castelo pedindo justiça. Ela tinha sido acusada injustamente, e eu segui o conselho da época. Deixei que a expulsassem. 3 dias depois encontraram seu corpo na floresta. Ela não sobreviveu ao inverno. Elowen sentiu o peito apertar com a dor na voz dele. Não era autocomiseração. Era arrependimento genuíno, o tipo que tempo não cura. Desde então, jurei que nunca mais deixaria que o medo do conselho ditasse o que é certo. Ele voltou a encará-la. Você não é responsável por salvar minha consciência, mas também não será sacrificada para acalmar os covardes que ocupam cadeiras ao redor deste salão. Ele começou a se afastar, mas parou antes de sair do salão. Você vai trabalhar com a guarda animal. Mary me disse que você tem habilidade com criaturas. Use isso. Prove que não é apenas uma ômega que precisa de caridade. Prove que pode servir ao reino. E então, sem esperar resposta, ele saiu, deixando Elowen sozinha no grande salão, com o coração ainda acelerado e a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos que Elowen já vivera. Ela fora designada para a ala dos guardas animais, uma construção anexa ao castelo principal, onde viviam os lobos gigantes que serviam como primeira linha de defesa de Varnion. Eram criaturas impressionantes, cada uma com o tamanho de um cavalo pequeno, com pelagem densa variando entre cinza escuro e negro, e olhos que pareciam enxergar mais do que qualquer humano conseguiria.
Esses lobos não eram animais comuns. Eram descendentes de linhagens antigas, cruzadas com magia Lycan há gerações, e respondiam apenas a comandos de alfas ou daqueles que ganhavam sua confiança através de respeito genuíno. A ala era um conjunto de baias amplas, cada uma com espaço suficiente para os lobos se moverem, e um pátio central onde eles treinavam. O cheiro de palha, couro e pelo molhado preenchia o ar, misturado com o som de rosnados baixos e o ranger de correntes grossas. No começo, os tratadores a receberam com desconfiança. Uma ômega grávida, sem treinamento formal, enviada pelo próprio rei para trabalhar ali, parecia piada cruel. O chefe dos tratadores, um homem chamado Torven, deixou claro desde o primeiro dia que não facilitaria as coisas. O rei pode ter ordenado sua presença, mas aqui você segue minhas regras. Esses animais não são bichos de estimação, são guerreiros, e guerreiros não respeitam fraqueza. Elowen não discutiu. Simplesmente começou a fazer o que sabia. Limpou baias, tratou feridas menores que os tratadores ignoravam por considerá-las insignificantes, observou os animais com paciência até entender seus padrões. Ela notava coisas que os outros não viam. Quando um lobo mancava levemente, quando outro evitava certa área da baia, quando o rosnado era de dor e não de agressão. Foi Brum quem mudou tudo. O lobo gigante era o mais velho da guarda, com pelagem cinza prateada e cicatrizes que contavam histórias de batalhas antigas. Uma delas cruzava seu focinho, outra descia por seu flanco direito, e a mais problemática ficava na pata traseira. Essa ferida nunca sarara completamente, e os tratadores haviam desistido de curá-la, alegando que era marca de guerra e que mexer nela só pioraria as coisas. Brum mancava visivelmente, e seu temperamento havia azedado com a dor constante. Ele rosnou para Elowen nas primeiras vezes que ela se aproximou, mostrando presas que podiam esmagar ossos sem esforço. Mas Elowen tinha paciência moldada por anos de rejeição e invisibilidade. Ela esperou até que todos saíssem para o almoço, aproximou-se da baia de Brum com movimentos lentos e simplesmente sentou-se no chão, sem tentar tocá-lo. Ficou ali por horas, apenas respirando calmamente, deixando que o lobo se acostumasse com sua presença. Não falou, não fez movimentos bruscos. Apenas existiu no mesmo espaço que ele, mostrando que não representava ameaça. No segundo dia, Brum parou de rosnar quando ela entrou. No terceiro, ele se aproximou para cheirá-la. No quinto, quando ela estendeu a mão devagar, ele permitiu que ela tocasse sua cabeça. E no sétimo dia, ele deixou que ela examinasse a ferida. Era infecção baixa, mas persistente. A carne ao redor estava inflamada, e havia sinais de que o ferimento abria e fechava constantemente, porque ninguém tratava a causa, apenas os sintomas. Elowen usou ervas que aprendera com a velha parteira da aldeia. Folhas de consolda para reduzir inflamação, mel silvestre para prevenir infecção e uma tintura de casca de salgueiro para aliviar a dor. Limpou a ferida com água morna, removeu o tecido morto com cuidado e enfaixou a pata com firmeza, mas sem apertar demais. Brum não rosnou, não tentou morder. Apenas a observou com aqueles olhos antigos, amarelos como âmbar, como se reconhecesse nela algo que ninguém mais via. Quando ela terminou, o lobo lambeu sua mão, gesto raro, que significava aceitação. Quando os tratadores voltaram e viram Elowen ao lado de Brum, com a ferida enfaixada e o lobo calmo, o silêncio foi absoluto. Torven parou na entrada da baia, com os olhos arregalados. Como você... Começou ele, mas não terminou a frase. Ele só precisava de alguém que não tivesse pressa. Respondeu Elowen, simples, levantando-se e limpando as mãos na saia. Torven olhou para Brum, depois para ela, e algo na sua expressão mudou. Não era exatamente respeito ainda, mas era o começo de reconhecimento de que talvez o rei soubesse algo que ele não sabia. A notícia chegou a Licanor antes do anoitecer. O rei desceu até a ala dos animais, coisa que raramente fazia fora de inspeções formais. Elowen estava terminando de alimentar os lobos quando sentiu a presença dele antes mesmo de vê-lo.
Era como se o ar mudasse, ficasse mais denso, como se o próprio castelo reconhecesse seu alfa. Lycanor parou na entrada da baía de Brum e observou a cena. O lobo gigante, que normalmente só obedecia a comandos diretos e mantinha distância até de seus tratadores, estava deitado ao lado de Elowen, com a cabeça apoiada no chão, completamente relaxado. Quando ela passou a mão pela pelagem dele, Brum fechou os olhos, aceitando o carinho com uma docilidade que o rei nunca vira naquele animal. Ele não faz isso com ninguém, disse o rei, com a voz baixa. Elowen levantou-se rapidamente, limpando as mãos na saia, sentindo-se subitamente exposta. Eu só cuidei da ferida, nada mais. Lycanor deu alguns passos para dentro da baía, e Brum ergueu a cabeça, reconhecendo o alfa. Mas não se levantou. Permaneceu ao lado de Elowen, como se tivesse escolhido onde ficaria. O rei notou isso, e algo passou por seu rosto. Surpresa, talvez, ou reconhecimento de algo que ele ainda não conseguia nomear. Não é só a ferida, disse Lycanor, observando-a com aquela atenção que a fazia se sentir exposta e protegida ao mesmo tempo. Ele confia em você, e Brum não confia em ninguém desde que perdeu o tratador anterior em batalha há 15 anos. Elowen abaixou os olhos, desconfortável com o peso do elogio. Eu só entendo o que é perder. O que é carregar dor que ninguém vê. Talvez ele sinta isso. Lycanor ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem aviso, ele sentou-se no chão, gesto tão inesperado que Elowen quase deu um passo para trás. O rei de Varnion, imortal e temido, sentado no chão de uma baía como qualquer homem comum. Brum, reconhecendo o gesto como sinal de igualdade temporária, moveu-se para perto dele também. Sente-se, disse ele, e não era ordem, mas convite. Elowen obedeceu, sentando-se a uma distância respeitosa. Brum permaneceu entre os dois, como ponte. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que surge quando duas pessoas estão aprendendo a existir no mesmo espaço, sem precisar preencher cada segundo com palavras. Você perguntou por que eu a protegi, começou Lycanor, olhando para Brum e não para ela. A verdade é que eu não sei se foi decisão ou instinto. Quando ouvi os dois corações, algo dentro de mim reagiu. Não era paixão, não era desejo, era reconhecimento. Como se uma parte do reino que eu pensava perdida estivesse ali, caída no portão, pedindo para ser salva. Elowen sentiu o peito apertar. Não sabia o que dizer. Então não disse nada, apenas ouviu. Este reino foi construído sobre pedra e juramentos, continuou ele com voz mais baixa. Mas pedras racham. Juramentos são esquecidos. E no final, o que resta é a escolha de cada pessoa sobre quem proteger quando ninguém está olhando. Eu falhei nisso uma vez. Não falharei de novo. Ele finalmente a olhou, e o peso daquele olhar era quase insuportável. Não era o olhar de um rei para uma súdita. Era o olhar de alguém que reconhecia em outro a mesma ferida que carregava. Eu não sou nada de especial, disse Elowen, com a voz trêmula. Não sei por que o rei veria algo em mim. Lycanor inclinou a cabeça levemente, e um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Expressão tão rara que Elowen quase não reconheceu. Talvez porque você não tenta ser. Você só é. E neste castelo, onde todos fingem, mentem e manipulam para sobreviver, isso é a coisa mais rara que existe. Ele se levantou, e Brum acompanhou o movimento, mas permaneceu próximo de Elowen. O rei estendeu a mão para ela, ajudando-a a se levantar. Gesto pequeno, mas significativo. Suas mãos se tocaram por apenas um momento, e Elowen sentiu o calor que vinha dele, não apenas físico, mas algo mais profundo, como se o lobo dentro dele reconhecesse algo dentro dela que ela mesma ainda não entendia. Não deixe que eles a quebrem, Elowen, disse ele, soltando sua mão, mas mantendo o olhar. O reino precisa de gente que ainda sabe cuidar. Precisa de você.
E então ele saiu, deixando-a sozinha com Brum e com a certeza de que, pela primeira vez em sua vida, alguém acreditava que ela tinha valor. Brum encostou o focinho em sua mão, e Elowin sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de algo que ela mal reconhecia: esperança. Mas nem todos no castelo compartilhavam dessa crença. Celira não era mulher de esperar passivamente. Ela entendia poder como tabuleiro, e no tabuleiro, peças que não serviam precisavam ser removidas. A presença de Elowin não era apenas inconveniente, era ameaça direta aos planos cuidadosamente construídos ao longo de anos. O casamento com Lycanor não era questão de amor. Celira não acreditava em romance. Acreditava em estratégia. Ela vinha de uma das casas mais antigas de Varnion, a Casa Maerys, com aliados espalhados por todo o reino. Seu pai controlava rotas comerciais que ligavam Varnion às cidades do norte. Seu irmão comandava parte da guarda regional que protegia as fronteiras, e ela mesma tinha influência sobre conselheiros que deviam favores à sua família. Casar-se com o rei não era sonho romântico. Era consolidação de poder, a chance de transformar o trono em instrumento de sua linhagem. Durante anos, Celira cultivara a imagem perfeita, culta, elegante, versada em leis e tradições. Oferecia ao rei não apenas beleza, mas utilidade política. Ela sabia que Lycanor não era homem de se deixar manipular por encantos superficiais, então oferecia-lhe aquilo que ele parecia valorizar: ordem, estabilidade, aliança estratégica. Nunca pedira amor, apenas posição. E então uma ômega grávida, sem nome e sem poder, aparecera no portão e destruíra anos de trabalho em questão de dias. Elowin, grávida e protegida pelo rei, era rachadura nesse plano. Pior, era rachadura que poderia se transformar em abismo se a criança realmente carregasse algo especial. Celira não podia permitir. Ela sabia que confronto direto com Lycanor seria suicídio político. O rei tolerava muitas coisas, mas desafio aberto à sua autoridade não era uma delas. Então Celira fez o que sempre fizera. Trabalhou nas sombras. Ela convocou seus aliados em uma reunião discreta, realizada em seus aposentos privados, longe dos ouvidos de Meeryn e Edraven. Estavam presentes Lord Haldrin, que via em Celira a estabilidade que o reino precisava, 2 conselheiros menores que dependiam de favores da Casa Maerys para manter suas posições, e um homem que não usava o título de conselheiro, mas que todos ali conheciam: Corvus, mercenário discreto que já havia resolvido problemas para várias casas nobres sem deixar rastros que pudessem ser seguidos. A sala estava iluminada apenas por velas, e a atmosfera era de conspiração. Celira serviu vinho importado, gesto de hospitalidade que disfarçava a natureza do encontro. A ômega precisa sair, disse Celira, dispensando preliminares. Sua voz era fria, calculada. Não importa como, mas precisa ser algo que não recaia sobre nós. Se tentarmos atacá-la diretamente, o rei vai nos esmagar. Então precisamos de algo mais sutil. O veneno não funcionou, lembrou um dos conselheiros menores, com voz hesitante. Porque foi mal executado, respondeu Celira, com irritação mal contida. A criada escolhida era fraca, confessou sob a primeira pressão. Desta vez, não atacamos a ômega. Atacamos a credibilidade dela. Fazemos o povo acreditar que ela é ameaça. Espalhamos rumores de que a criança é fruto de magia sombria, de que ela trouxe maldição para o reino. Fazemos com que o próprio povo exija a expulsão. Haldrin, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Ele era mais velho que todos ali, com décadas de serviço ao reino gravadas em seu rosto. Isso pode provocar revolta. O povo de Varnion é supersticioso, mas não é tolo. Se perceberem manipulação, então tornamos a superstição real, interrompeu Celira, inclinando-se para a frente. Causamos um acidente, um incêndio nos celeiros, uma doença nos animais, algo que possa ser atribuído a uma maldição. E então apontamos para a ômega. Corvus, que até então apenas observara,
sorriu. Era o tipo de sorriso que não prometia nada bom. Conheço ervas que fazem animais adoecerem com sintomas dramáticos. Sangue, convulsões, morte rápida. Parecerá praga. E sei como iniciar incêndios que parecem acidentais. Ele pausou bebendo do vinho. Mas isso tem um preço. Você será pago generosamente, garantiu Celira. Mas precisa ser feito logo. Cada dia que passa, a Ômega ganha mais espaço. Ela já conquistou os tratadores dos lobos. Logo terá simpatia de outros. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Haldren ainda parecia hesitante. Ele não era homem cruel por natureza, mas acreditava genuinamente que a ordem valia mais que indivíduos. Para ele, sacrificar uma Ômega para preservar a estrutura do reino era escolha dolorosa, mas necessária. E se o rei descobrir? Perguntou ele. Ele não descobrirá, respondeu Celira, com confiança que não sentia completamente. Porque não haverá evidências que levem até nós. Corvus é profissional. E quando o povo se voltar contra a Ômega, o rei não terá escolha. Ou expulsa ela, ou enfrenta a revolta civil. E Licanor, por mais poderoso que seja, não arrisca o reino inteiro por uma Ômega sem nome. O plano foi acordado. Corvus partiria ao amanhecer para adquirir o que precisava. Os conselheiros menores espalhariam rumores discretos entre os servos, plantando sementes de dúvida e medo. E Celira continuaria sua performance pública, mantendo-se acima de qualquer suspeita. Quando todos saíram, Celira ficou sozinha em seus aposentos, olhando pela janela para o castelo adormecido. Ela não sentia remorso. Sentia apenas a certeza de que fazia o necessário. Em seu entendimento distorcido, protegia o reino de uma ameaça que Licanor, cegado por alguma compaixão momentânea, não conseguia enxergar. Mas Celira subestimava duas coisas: a determinação de Licanor quando percebia a injustiça e a rede de informações que Maeryn havia construído ao longo de décadas servindo o castelo. O primeiro sinal veio 3 dias depois. Os celeiros ao sul do castelo, onde ficava armazenada parte da colheita de inverno, pegaram fogo durante a noite. As chamas foram vistas por milhas, elevando-se contra o céu noturno como línguas vermelhas e alaranjadas que devoravam tudo. Os guardas conseguiram controlar o incêndio antes que se espalhasse para as casas próximas, mas a perda foi significativa. Toneladas de grãos viraram cinza, e com o inverno ainda firme, isso significava que racionamento seria necessário nas próximas semanas. O povo começou a murmurar. Incêndios aconteciam, claro, mas aquele fora grande demais para ser mero acidente. E então, os sussurros começaram, plantados por vozes anônimas entre os servos e comerciantes. Foi depois que a Ômega chegou. Ela trouxe algo com ela, algo errado. Minha avó dizia que ômegas sem marca atraem má sorte. No dia seguinte, 3 dos lobos da guarda adoeceram. Não era doença comum. Era algo que fazia os animais vomitarem sangue, ficarem fracos e agressivos ao mesmo tempo. Os tratadores foram tomados pelo pânico. Esses lobos eram mais valiosos que ouro, treinados desde filhotes, e perder um deles seria catástrofe. O curandeiro veterinário, um homem idoso chamado Fenric, foi chamado às pressas. Ele examinou os animais, testou sua comida, verificou a água, mas não conseguiu identificar a causa. Os sintomas não correspondiam a nenhuma doença conhecida. Isso não é natural, murmurou ele, enquanto um dos lobos convulsionava. Parece envenenamento, mas não reconheço o veneno. E então os rumores intensificaram. A Ômega trabalha com os lobos. Ela tem acesso à comida deles. A criança é amaldiçoada. Todos sabem. O rei deveria expulsá-la antes que seja tarde demais. Elowen ouviu os sussurros. Sentiu os olhares mudarem. Até os tratadores que haviam começado a respeitá-la depois do episódio com Brum, agora mantinham distância cautelosa. Torven, que começara a tratá-la com cordialidade, voltou a ser frio. Apenas Brum continuava ao seu lado, mas até ele parecia inquieto, como se sentisse algo no ar que ela não podia ver.
Foi Maerin quem a encontrou na ala dos animais, com expressão sombria. A governanta fechou a porta atrás de si, garantindo privacidade. Estão falando que você é a causa. Selira espalhou a história de que você trouxe uma maldição, e o povo está acreditando. Mas eu não fiz nada, protestou Elowen, com desespero na voz. Eu cuido desses animais. Por que eu os machucaria? Eu sei, e você sabe. Mas para o povo, a coincidência é prova suficiente. E Selira sabe disso. Maerin aproximou-se, baixando a voz. Há algo errado acontecendo. Incêndios não começam sozinhos em 5 pontos diferentes. Lobos treinados não adoecem assim sem causa. Alguém está fazendo isso acontecer. E está fazendo parecer que é culpa sua. Elowen sentou-se no chão com as mãos tremendo. Estava cansada. Cansada de lutar. Cansada de ser acusada de coisas que não fazia. Cansada de carregar o peso de algo que não entendia. O filho mexeu-se em seu ventre, lembrando-a de que não estava sozinha naquela batalha, e isso a fez sentir ainda mais responsável e ainda mais impotente. Talvez seja melhor eu ir embora, disse ela, com a voz quebrada. Se minha presença está causando isso, se minha presença coloca outros em perigo... Não, disse Maerin, com firmeza que cortou o desespero de Elowen. Sua presença não está causando nada. Selira está causando. E se você fugir agora, ela vence. E quando ela vencer, outras ômegas como você continuarão sendo esmagadas porque ninguém teve coragem de ficar. Elowen ergueu os olhos, e Maerin viu ali algo que a surpreendeu. Não era mais apenas medo. Havia raiva. A raiva silenciosa de quem foi pisoteada a vida inteira e finalmente percebe que não merece ser tratada assim. O que eu faço então? Maerin sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e era sorriso de guerreira. Você luta, e eu te ajudo. A investigação começou discreta, mas Lycanor não era homem de aceitar coincidências quando vidas estavam em jogo. Ele ordenou que Sir Edraven examinasse os celeiros queimados. O jovem conselheiro, educado mas cansado de crueldade disfarçada de tradição, foi acompanhado por 2 guardas de confiança. Eles passaram horas examinando os escombros ainda fumegantes, e foi Edraven quem encontrou algo que os guardas haviam ignorado na urgência de combater as chamas. Marcas de óleo em pontos estratégicos das estruturas de madeira. O padrão não era aleatório. Eram linhas deliberadas, feitas para garantir que o fogo se espalhasse rápido demais para ser controlado facilmente. O incêndio não fora acidental. Fora planejado. Edraven levou a descoberta diretamente a Lycanor, pulando a reunião formal do conselho. O rei ouviu em silêncio, com expressão que não revelava nada, mas aqueles que o conheciam bem sabiam reconhecer os sinais. A tensão na mandíbula, o leve estreitamento dos olhos, a quietude absoluta que precedia tempestades. Enquanto isso, Odric, o curandeiro real, examinou os lobos doentes com metodologia de quem sobrevivera a décadas de guerras e conspirações. Ele coletou amostras de sangue, examinou o vômito, testou a ração e a água. E então, em uma das amostras, encontrou traços de uma substância que reconheceu apenas porque a vira décadas atrás, durante as guerras de fronteira. Uma erva rara chamada sangue de dragão, usada para incapacitar animais de guarda inimigos. Era veneno militar, não algo que qualquer pessoa teria acesso. Odric levou a descoberta a Lycanor pessoalmente. Alguém com conhecimento militar e recursos está envolvido, meu rei. Isso não é obra de servos descontentes ou de acidente. É sabotagem calculada. Quando Lycanor reuniu as evidências, sua fúria era fria e absoluta. Não era a raiva que gritava. Era a espécie de raiva que endurecia o ar e fazia homens experientes terem medo de respirar alto. Ele convocou o conselho sem aviso, no meio da noite. Todos foram obrigados a comparecer. Nobres, conselheiros, até Selira. A sala estava iluminada por tochas, e o rei estava de pé ao lado do trono, não sentado, como se precisasse de movimento para conter a violência que fervia dentro dele. Brum estava a seu lado,
também de pé. Presença silenciosa que todos sabiam ser mais perigosa que qualquer guarda humano. Alguém neste castelo tentou destruir o reino por dentro, começou Licanor, com voz baixa e perigosa que ecoava pelo salão. Queimou colheitas que alimentariam centenas durante o inverno. Envenenou a guarda que protege nossas muralhas. E tentou usar o povo como arma contra uma ômega indefesa que não fez nada além de buscar justiça. Selira manteve o rosto impassível, mãos delicadamente entrelaçadas sobre o colo, mas Haldrin desviou o olhar, desconforto evidente. E quando eu descobrir quem foi, continuou Licanor, olhando cada um deles nos olhos, um por um, demorando-se especialmente em Selira, não haverá misericórdia. Porque atacar Elowyn não é apenas atacar uma pessoa. É atacar a lei que eu jurei defender. A lei que diz que qualquer um, não importa quão fraco, tem direito a julgamento justo e proteção sob este teto. Ele bateu a mão na mesa de carvalho maciço, e o som ecoou como trovão. Alguns conselheiros deram um passo involuntário para trás. A investigação continua. E quando eu tiver provas concretas, quem for culpado cairá. Não importa o nome. Não importa a casa. Não importa quantas gerações de serviço ao reino sua família tenha. Traição é traição. E traição, em Varnion, tem apenas uma resposta. Ele fez uma pausa, e sua voz ficou ainda mais baixa, mais perigosa. Estão dispensados. E rezem para que eu não descubra que algum de vocês está envolvido. Um por um, os conselheiros saíram. Selira foi a última, movendo-se com elegância estudada, mas quando passou pela porta, Licanor falou sem olhar para ela. Lady Selira, espero que sua consciência esteja limpa, por sua própria segurança. Ela não respondeu. Apenas continuou andando, mas por dentro, pela primeira vez em anos, Lady Selira de Maerys sentiu medo real. O tipo de medo que vem quando alguém percebe que pode ter subestimado o oponente. Elowyn não soube da reunião até o dia seguinte, quando Meryn a procurou com expressão diferente. Não de preocupação, mas de algo próximo à esperança. O rei está caçando os responsáveis, e quando Licanor caça, ele sempre encontra. Elowyn deixou escapar um suspiro trêmulo, sentindo parte do peso sair de seus ombros. Por que ele faz isso? Por que se importa tanto? Meryn olhou para a jovem com a sabedoria de quem vira reis nascerem e morrerem, de quem sobrevivera a décadas de intrigas e traições, e que agora via algo que não esperava ver em Licanor. Mudança genuína. Porque você o lembra de algo que ele esqueceu há séculos. Que reinos não são feitos só de pedra e lei. São feitos de gente, de escolhas, de compaixão. E ele está cansado de governar pedras. Ela tocou o ombro de Elowyn gentilmente. Você o fez lembrar do que significa ser humano, mesmo quando se é praticamente imortal. Naquela noite, Elowyn sonhou com 2 corações batendo em sincronia. E quando acordou, sentiu pela primeira vez que talvez, apenas talvez, ela não estivesse tão sozinha quanto sempre acreditara. E talvez, apenas talvez, merecesse lutar por um lugar naquele mundo que sempre a rejeitara. A verdade final emergiu dos arquivos subterrâneos, mas só depois que Licanor tomou uma decisão que chocou o conselho inteiro. O rei ordenou que os registros antigos fossem trazidos. Pergaminhos guardados há gerações, em câmaras protegidas contra fogo, umidade e tempo. Eram documentos tão velhos que alguns datavam da fundação de Varnion, quando o reino ainda era apenas uma fortaleza, defendendo-se de invasões constantes. Haldrin resistiu com veemência, alegando que mexer naqueles documentos poderia ferir a unidade do reino, e que o passado deveria permanecer enterrado por boas razões. Mas Licanor não aceitou desculpas. Se a unidade deste reino foi construída sobre mentiras, então essa unidade não vale nada. Tragam os arquivos. Foram necessários 3 dias para trazer todos os pergaminhos relevantes. Maeryn, com sua memória de governanta que atravessava décadas, lembrou-se de uma história que as mulheres mais velhas do castelo contavam em sussurros. Décadas atrás, uma princesa desaparecera em silêncio após um escândalo abafado.
Seu nome fora Isolde, e ela cometera o crime de se apaixonar por um Lycan de linhagem secundária, não de sangue real. Quando ficou grávida, o rei da época, avô de vários dos atuais nobres, decidiu que a criança ameaçava a sucessão cuidadosamente planejada. Isolde fora enviada para longe com ouro suficiente para sobreviver, mas com ordens estritas de nunca revelar sua origem. Os registros de nascimento daquela época tinham páginas arrancadas, selos apagados, nomes substituídos por traços de tinta. Era como se tentassem apagar não apenas um evento, mas uma pessoa inteira da história. Sir Ed Raven foi enviado para investigar a aldeia de Greymar, de onde Elowen viera. Ele levou consigo documentos que descreviam Isolde, na esperança de encontrar algum rastro. Lá, após dias de investigação, encontrou uma velha parteira aposentada chamada Mira, que vivia nos arredores da aldeia. Quando Edraven mostrou os documentos e descreveu Elowen, os olhos da velha se encheram de lágrimas. Eu conheci a mãe dela, disse Mira, com voz trêmula. Chamava-se Helena. Ela chegou à aldeia há mais de 20 anos, grávida e assustada, com uma bolsa de ouro que não explicava. Dizia apenas que precisava desaparecer. Eu a ajudei no parto. Era uma menina, Elowen. Helena morreu poucos anos depois, de uma febre que não conseguimos tratar. Antes de morrer, ela me fez jurar que nunca contaria de onde vinha. Disse que havia gente poderosa que não podia saber que a criança existia. Edraven sentiu o peito apertar. E você sabe de onde ela vinha? Mira hesitou, depois assentiu. Ela tinha uma medalha. Escondia sempre, mas eu vi uma vez quando tratei de uma febre que ela teve. Era o selo da casa real de Varnion. Ela era de sangue nobre. Eu nunca contei a ninguém, porque tinha medo do que fariam com a menina se descobrissem. Quando Edraven retornou ao castelo com essas informações, Lycanor ordenou que os registros fossem revisados novamente, desta vez com atenção específica à linhagem de Isolde. E ali, escondido entre páginas manipuladas e nomes apagados, encontraram a verdade. Isolde era filha de um ramo secundário da família real, uma linhagem ligada às antigas tradições Lycan que existiam antes que Varnion se tornasse reino centralizado. Essa linhagem carregava traços que a tornavam especialmente compatível com Lycans puros, a capacidade de gerar filhos que herdavam não apenas características humanas, mas também a força, os instintos e a longevidade dos lobos ancestrais. Quando Isolde se apaixonara por um Lycan e engravidara, o rei da época viu isso como ameaça. Não porque a criança seria fraca, mas porque seria forte demais. Um herdeiro com sangue real e Lycan poderia desafiar a sucessão estabelecida, poderia reivindicar direitos que os nobres haviam passado gerações tentando controlar. Então apagaram Isolde da história, e com ela, apagaram toda a linhagem. Mas a linhagem não morreu. Helena, filha de Isolde, sobreviveu, escondida em aldeias distantes. E Helena gerou Elowen. E Elowen, sem saber, carregava em suas veias o sangue que o reino tentara extinguir. E a criança em seu ventre carregava ainda mais, porque Lycanor, ao protegê-la com tanta veemência, ao permitir que ficasse próxima dele, havia criado um vínculo. Não um vínculo físico, eles nunca haviam se tocado além de gestos breves, mas um vínculo Lycan. Os Lycans mais antigos, aqueles que viviam séculos, podiam criar vínculos protetores com aqueles que reconheciam como matilha. Era instintivo, não escolhido conscientemente. E quando um alfa criava esse vínculo, especialmente com uma ômega de linhagem compatível, a criança era afetada. O segundo coração que Lycanor ouvira não era apenas o coração de um bebê humano. Era o despertar de algo mais. A criança de Elowen estava desenvolvendo características Lycan, porque o vínculo entre a mãe e o rei estava influenciando sua formação. Não era magia. Era biologia antiga, esquecida, que a corte havia tentado enterrar porque não podia controlar. A profecia, distorcida por gerações de medo e manipulação, falava de salvação quando o trono estivesse sem eco.
sem herdeiro reconhecido, sem vínculo verdadeiro com o povo, sem continuidade natural. A criança seria esse eco, não para substituir Licanor à força, mas para restaurar uma linhagem que unia o trono ao povo, que lembrava que reis eram Lycans que serviam, não apenas governavam. Quando Licanor terminou de ler todos os documentos, ele ficou em silêncio por horas. Meryn o encontrou na biblioteca real ao amanhecer, ainda sentado entre pergaminhos, com a expressão de alguém que acabara de descobrir que fora cego a vida inteira. Eles mentiram, disse ele com voz rouca. Durante décadas, os conselhos sucessivos mentiram. Apagaram uma linhagem inteira porque tinham medo de perder controle. E quantas outras ômegas como Elowen foram destruídas para proteger esse segredo? Meryn não respondeu. Não havia resposta que confortasse. Convoque o conselho, ordenou Licanor. Todos, agora. Não me importa se é madrugada. Quero todos no grande salão imediatamente. Quando a verdade foi apresentada ao conselho, o silêncio foi absoluto. Licanor não se sentou no trono. Ficou de pé no centro do salão, com os documentos espalhados sobre a mesa à sua frente, iluminados por dezenas de tochas. Cada pergaminho era uma acusação silenciosa contra gerações de conselheiros que escolheram mentiras sobre justiça. Durante décadas, este conselho, e os conselhos antes dele, escondeu a existência de uma linhagem real. Apagou nomes, destruiu vidas. E por quê? Licanor ergueu um dos pergaminhos. Porque tinham medo. Medo de que herdeiros com sangue Lycan genuíno fossem mais fortes que seus planos políticos. Medo de que ômegas pudessem gerar reis legítimos. Medo de perder controle sobre quem senta neste trono. Haldren, confrontado com os documentos, parecia ter envelhecido uma década em uma noite. Ele sempre acreditara que servia ao reino, que suas decisões protegiam a ordem. Descobrir que essa ordem fora construída sobre injustiças sistemáticas quebrou algo dentro dele. Eu não sabia, disse ele com voz trêmula. Juro por tudo que é sagrado, eu não sabia que havia linhagem oculta. Mas você defendeu as leis que mantinham ômegas sem poder, respondeu Licanor, sem misericórdia. Você apoiou a tradição sem questionar de onde ela vinha, e quando Elowen chegou, sua primeira reação foi expulsá-la, não protegê-la. Você é tão culpado quanto os que vieram antes de você. Haldren abaixou a cabeça, e aqueles que o conheciam viram algo raro. Vergonha genuína. O velho conselheiro, que sempre se orgulhara de sua lealdade ao reino, percebeu que essa lealdade havia sido usada para perpetuar crueldade. Renuncio, disse ele com voz quebrada. Renuncio ao direito de conduzir sozinho o conselho. Aceito partilhar poder com Sir Edraven e com Meryn, para que minha cegueira não se repita. Licanor assentiu, aceitando a oferta não como punição, mas como começo de correção, e então olhou para Selira. A nobre mantinha a compostura perfeita, mas seus olhos traíam um medo que tentava esconder. Ela sabia o que viria a seguir. Lady Selira de Maerys, disse Licanor, com voz que cortava como lâmina. A investigação do incêndio e do envenenamento foi concluída. Os rastros levam diretamente a você. Pagamentos secretos a um mercenário chamado Corvus. Selos de sua casa encontrados em frascos de veneno. Testemunhos de servos que foram ameaçados para plantar rumores. Selira tentou uma última jogada, erguendo o queixo com altivez fabricada. Essas são acusações sem fundamento, baseadas em evidências que poderiam ser falsificadas. Eu sou de uma das casas mais antigas deste reino. Não seria tão descuidada. Não, concordou Licanor. Você não seria descuidada. Você seria arrogante. Arrogante o suficiente para acreditar que seu nome a protegeria. Arrogante o suficiente para pensar que eu escolheria política sobre justiça. Ele deu um passo em sua direção, e Selira, pela primeira vez, recuou. Você tentou assassinar uma ômega indefesa e uma criança ainda não nascida. Tentou sabotar os celeiros do reino. Envenenou a guarda real. E fez tudo isso porque não conseguiu aceitar que eu nunca a escolheria como rainha. Não porque você é ômega ou beta ou alfa,
mas porque você não tem o que este reino precisa: compaixão. Ele gesticulou para os guardas. Lady Celira de Maerys está presa sob acusação de conspiração, sabotagem, tentativa de assassinato e traição. Seus bens serão confiscados até o julgamento formal. E se for considerada culpada, a punição será exílio permanente. Celira tentou protestar, mas os guardas já estavam ao seu lado. Enquanto era levada, ela lançou um último olhar venenoso para os documentos espalhados sobre a mesa. Aqueles pergaminhos antigos que haviam destruído anos de seus planos em questão de horas. Quando ela saiu, o salão pareceu respirar novamente. Lycanor olhou para os conselheiros restantes, e sua voz ficou mais suave, mas não menos firme. A partir de hoje, as leis de Varnion mudam. Ômegas sem clã terão direito à tutela real se buscarem proteção. Nenhum nascimento será apagado dos registros por conveniência política. E qualquer tentativa de manipular sucessão por meio de destruição de vidas será tratada como traição máxima. Estas leis serão escritas, seladas e divulgadas em todo o reino. Ele pausou. Elowen, descendente da linhagem de Isolde, será reconhecida oficialmente. Sua criança será protegida sob a lei real, e qualquer um que tentar prejudicá-las responderá diretamente a mim. Foi Sir Edraven quem falou, com voz emocionada. O reino está em dívida com ela, meu rei, e em dívida com vossa coragem de corrigir erros antigos. Lycanor não respondeu. Apenas olhou para os documentos mais uma vez, sentindo o peso de séculos de injustiças que ele não causara, mas que agora era responsável por corrigir. E pela primeira vez em sua longa vida, sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse governar não apenas com força, mas com justiça genuína. O nascimento da criança aconteceu sob protocolos rígidos, mas também sob proteção absoluta. Odric, o curandeiro real, conduziu tudo com disciplina de quem sobrevivera a décadas de partos complicados e situações de risco. Mairen garantiu que nenhuma mão não autorizada se aproximasse da ala onde Elowen fora levada. Edraven manteve o conselho informado, mas sob controle, evitando que alguém tentasse usar o momento vulnerável para criar problemas. E Lycanor permaneceu próximo, não dentro da sala de parto, pois sabia que sua presença ali seria invasiva, mas do lado de fora, com Brum a seu lado, sustentando a calma quando o medo tentava invadir. O trabalho de parto durou horas. Elowen, exausta mas determinada, agarrou-se às palavras de Mairen, que permaneceu ao seu lado o tempo todo, oferecendo não apenas assistência física, mas também a força que vinha de saber que não estava sozinha. Você consegue, repetia Mairen, segurando sua mão. Você já sobreviveu a coisas piores. Agora é só mais um pouco. E quando o bebê finalmente chorou, o som ecoou não apenas pela sala, mas pelo corredor, chegando até Lycanor. Era um choro forte, saudável, cheio de vida. O rei sentiu algo quebrar dentro dele. Não de dor, mas de alívio tão intenso que quase o derrubou. Odric saiu da sala minutos depois, com um sorriso cansado, mas genuíno. É um menino, pequeno, mas forte. E a mãe está bem. Lycanor permitiu-se um momento de fraqueza, fechando os olhos e respirando fundo. Depois, olhou para Odric. E posso vê-los? Dê alguns minutos. Mairen está ajudando a limpar e acomodar. Quando Lycanor finalmente entrou, encontrou Elowen deitada, pálida de exaustão, mas com os olhos brilhando. Nos braços, enrolado em um cobertor branco, estava o bebê. Pequeno, com tufos de cabelo escuro e olhos que ainda não haviam decidido qual cor assumir permanentemente. Lycanor aproximou-se devagar, como se tivesse medo de quebrar algo precioso. Elowen olhou para ele, e pela primeira vez desde que se conheceram, não havia medo em seus olhos. Apenas gratidão. E algo mais profundo, algo que ela ainda estava aprendendo a reconhecer. Quer segurá-lo? Perguntou ela com voz cansada, mas suave. Lycanor hesitou. Ele vivera séculos, lutara em centenas de batalhas. Governara um reino inteiro, mas ali,
Diante daquele bebê minúsculo, sentiu-se inseguro pela primeira vez em muito tempo. Eu não sei se... Você sabe, disse Elowen, estendendo a criança para ele. Confie em mim. Licanor pegou o bebê com cuidado extremo, e quando o pequeno abriu os olhos e olhou para ele, o rei sentiu algo que não sentia há séculos. Vínculo. Não o vínculo político que ele tinha com o reino, não o vínculo de dever que o prendia ao trono, mas o vínculo de proteção, de responsabilidade escolhida, de amor que não pedia nada em troca. Ele tem nome? Perguntou sem desviar os olhos do bebê. Estava pensando em Aldrich, respondeu Elowen. Significa governante sábio. Achei apropriado, já que ele nasceu em um castelo e já causou tanto alvoroço antes mesmo de chegar ao mundo. Licanor sorriu, expressão rara, genuína, que transformou completamente seu rosto. Aldrich, repetiu. É um bom nome. Ele devolveu o bebê cuidadosamente e pela primeira vez desde que Elowen chegara ao castelo, permitiu-se sentar próximo a ela, não como rei e súdita, mas como duas pessoas que haviam atravessado tempestade juntas. Você mudou este reino, disse ele com voz baixa. Você nem percebe, mas mudou. E me mudou também. Elowen olhou para ele, e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de gratidão, de perceber que finalmente, depois de uma vida inteira de rejeição, havia encontrado o lugar onde era valorizada. Eu não fiz nada especial, disse ela. Você existiu, respondeu Licanor. Em um mundo que tentou apagar você, você existiu. E às vezes é o suficiente. Mairin, observando da porta, sentiu os olhos marejarem também. Em décadas servindo o castelo, nunca vira Licanor assim. Vulnerável, humano, capaz de mostrar emoção sem medo. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas, algumas visíveis, outras silenciosas, mas igualmente significativas. Licanor instituiu a Lei de Proteção aos Vulneráveis, que garantia que qualquer pessoa, independente de gênero, designação ou status social, que buscasse justiça no portão do castelo, teria direito à audiência formal. Criou também um sistema de tutela real para ômegas e outros indivíduos sem proteção de clã, garantindo que não pudessem ser expulsos ou punidos sem julgamento justo. Essas mudanças não foram bem recebidas por todos os nobres. Alguns alegaram que o rei estava enfraquecendo tradições. Outros murmuraram que Elowen o havia enfeitiçado. Mas Licanor não cedeu. Pela primeira vez em séculos, usou seu poder não para manter status quo, mas para corrigi-lo. Elowen foi oficialmente reconhecida como descendente da casa de Isolde, linhagem secundária da família real. Seu nome foi registrado nos arquivos, e Aldrich foi reconhecido como portador de sangue misto, humano e Lycan. Não como vergonha, mas como símbolo de que Varnium poderia unir o que a política havia separado. Mas mais importante que decretos e registros formais, foi a mudança que aconteceu entre Elowen e Licanor. Não foi transformação instantânea. Não houve declaração dramática de amor sob a lua cheia, nem beijo apaixonado depois de batalha épica. Foi construção lenta, feita de momentos pequenos, mas significativos. Foi Licanor descendo a ala dos animais tarde da noite, quando Elowen cuidava dos lobos e Aldrich dormia em um berço improvisado próximo. Foi ele ajudando-a a carregar baldes de água, gesto simples, mas que significava igualdade, não hierarquia. Foi Elowen perguntando sobre as cicatrizes em suas mãos, e Licanor, pela primeira vez em décadas, falando sobre batalhas antigas não com orgulho, mas com cansaço, admitindo que às vezes se perguntava se tanta luta valera a pena. Foi ela respondendo que sim, valeu, porque cada escolha dele, boa ou ruim, levara até aquele momento, onde ele finalmente decidira que justiça importava mais que conveniência. Foram conversas nas madrugadas, quando o castelo dormia e eles podiam ser apenas duas pessoas tentando entender o que significava confiar, depois de tanto tempo construindo muros. E foi.
6 meses depois do nascimento de Aldrich, Lycanor percebendo que não conseguia mais imaginar o reino sem Elowen nele. Não como súdita, não como protegida, mas como igual. Ele a pediu em casamento em uma noite de neve, na ala dos animais, com Brum deitado entre eles e Aldrich dormindo nos braços dela. Não houve pompa. Não houve discurso elaborado. Apenas verdade simples. Você me ensinou que força não é apenas poder, disse ele segurando a mão dela. É cuidado, é escolha, é ter coragem de ser vulnerável. E eu escolho você. Não porque a profecia disse, não porque é politicamente conveniente, mas porque você me fez lembrar que ainda sou capaz de sentir, e eu quero continuar sentindo, com você. Elowen, com lágrimas nos olhos, respondeu com a única palavra que importava. Sim. O casamento foi celebrado 3 meses depois, no início da primavera, quando a neve finalmente recuara e as primeiras flores começavam a surgir nos jardins do castelo. Não foi cerimônia excessivamente elaborada. Lycanor não queria espetáculo, queria significado. A cerimônia aconteceu no grande salão, mas as portas foram abertas para o povo, algo que não acontecia há décadas. Qualquer um que quisesse assistir era bem-vindo. Elowen usava vestido simples, mas elegante, em tons de prata e azul claro, com bordados que representavam lobos e flores entrelaçadas. Não era a fantasia elaborada que Selira teria usado. Era apropriado para quem Elowen era, alguém que valorizava a substância sobre a aparência. Mairin foi quem a acompanhou até o altar, papel que tradicionalmente caberia a um pai ou tutor masculino. Mas Elowen não tinha pai vivo, e Mairin fora quem a protegera quando ninguém mais o faria. O gesto foi notado por todos e aprovado com sorrisos. Sir Edraven conduziu a cerimônia, usando palavras antigas, mas adaptando-as para refletir não união política, mas parceria genuína. Quando chegou o momento dos votos, Lycanor falou primeiro. Elowen, você chegou a este castelo como tempestade que eu não esperava. Forçou-me a ver o que eu havia ignorado por séculos. Ensinou-me que governar não é apenas proteger pedras e leis, mas proteger as pessoas que dão vida a este reino. Prometo honrar você não apenas como rainha, mas como companheira. Prometo ouvir quando você falar. Prometo proteger não por dever, mas por escolha. E prometo nunca esquecer que você me trouxe de volta à vida quando eu achava que já havia vivido tempo demais. Não havia olho seco no salão. Elowen, com voz trêmula, mas firme, respondeu. Lycanor, você me ofereceu proteção quando eu não tinha nada. Me deu nome quando eu era ninguém. Me ensinou que merecimento não vem de sangue ou títulos, mas de escolhas. Prometo caminhar ao seu lado, não atrás. Prometo lembrar você de sua humanidade quando o peso da coroa parecer insuportável. Prometo cuidar deste reino que agora também é meu. E prometo amar não o rei, mas o homem que você escolhe ser quando ninguém está olhando. Quando se beijaram, o salão explodiu em aplausos. E pela primeira vez em séculos, o povo de Varnion viu seu rei sorrir abertamente. Como rainha, Elowen não se contentou apenas com títulos e aparências. Ela criou leis que protegiam ômegas sem clã, estabeleceu abrigos nas cidades próximas para aqueles que fossem expulsos de aldeias injustamente e transformou a ala dos animais em centro de treinamento, onde jovens sem futuro garantido podiam aprender ofícios dignos. Não eram apenas jovens nobres. Eram filhos de servos, órfãos, pessoas que o sistema sempre ignorara. Lycanor, ao lado dela, governou com a mesma firmeza de sempre, mas agora com algo que faltava: humanidade. O lobo dentro dele ainda era feroz, mas aprendera que ferocidade sem compaixão era apenas violência sem propósito. Aldrich cresceu cercado não apenas por luxo, mas por propósito. Ele aprendeu desde cedo que ser de sangue real significava responsabilidade, não privilégio. Elowen fazia questão de que ele passasse tempo nas cozinhas, nos estábulos, conversando com guardas e servos,
para que entendesse que o reino era feito de pessoas, não de pedras. E quando, anos depois, Aldrich assumiu o papel maior nas decisões do reino, ele carregava consigo as lições de ambos os pais, a força de Lycanor e a compaixão de Elowen. Décadas depois, quando Elowen já tinha cabelos grisalhos e Lycanor continuava quase inalterado pelo tempo, pois lícans antigos envelheciam devagar, ela caminhou até o portão onde caíra desacordada tantos anos atrás. A neve voltara, como sempre voltava no inverno, mas agora o portão tinha significado diferente. Não era mais apenas entrada fortificada. Era símbolo de que Varnion acolhia, não apenas protegia. Brum, agora velho e cinza, mas ainda leal, caminhava ao lado dela. Aldrich, já adulto e pai de sua própria criança, acompanhava-a do outro lado. Elowen olhou para o lugar onde tudo começara e sentiu o peso de tudo que mudara. Não fora fácil, não fora mágico, fora doloroso, lento e feito de escolhas diárias de não desistir, de continuar acreditando que mudança era possível mesmo quando parecia impossível. "Você se arrepende?" perguntou Aldrich seguindo seu olhar. Elowen pensou por um momento, depois sorriu. "De vir até aqui? Nunca. De tudo que tive que enfrentar para ficar? Às vezes. Mas os arrependimentos não mudam o que conquistamos. E olhe ao redor, Aldrich. Veja o que este reino se tornou." Ele olhou, viu guardas que incluíam mulheres e ômegas. Viu leis escritas em pedra que protegiam os vulneráveis. Viu um povo que não vivia apenas com medo, mas também com esperança. E viu, na distância, Lycanor observando-os da torre, ainda vigilante, ainda protetor, mas não mais solitário. "Você mudou o reino, mãe", disse Aldrich, com emoção. Elowen balançou a cabeça. "Não, eu apenas recusei a desaparecer. O resto foi consequência de pessoas escolhendo fazer o que era certo. Seu pai, Meryn, Edraven, até Haldren no final. E um dia, você também vai fazer escolhas. E espero que sempre escolha compaixão sobre conveniência." Aldrich abraçou sua mãe, e Brum, sentindo o momento, encostou o focinho na mão de Elowen, gesto final de um lobo que vivera tempo suficiente para ver o reino mudar. Quando voltaram ao castelo, Lycanor as esperava. Ele tomou a mão de Elowen, entrelaçando seus dedos, e juntos olharam para o reino que haviam transformado não por força bruta, mas por escolhas conscientes de proteger, cuidar e acreditar que mesmo sistemas antigos podiam mudar quando alguém tinha coragem de questioná-los. E naquela noite, entre neve, lobos e promessas cumpridas, o reino de Varnion provou que às vezes, salvação não vem do poder. Vem de quem tem coragem de cuidar. Vem de quem recusa desaparecer. Vem de quem escolhe, todos os dias, acreditar que justiça vale mais que tradição vazia. E assim, sob o olhar de um rei imortal e o coração de uma rainha que nascera sem nome, mas conquistara um reino inteiro, Varnion aprendeu que verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se quantas vezes forem necessárias, e em estender a mão para ajudar outros a fazer o mesmo.